Estamos de volta com a nova temporada do Conecta PT. Agora é diário, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. E você acompanha em multiplataforma. O Conecta é um jornal diário do PT Ceará. Nesses tempos de fake news, os dirigentes, militantes e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores precisam estar sempre bem informados. Aqui você vai acompanhar tudo o que está acontecendo no governo Lula e no governo Eumano. Ações dos nossos parlamentares, dos nossos prefeitos, atividades partidárias e a atuação em luta dos movimentos sociais em nosso estado. Convidamos você, petista ou simpatizante, a fazer parte deste projeto. Assistindo nosso ao vivo, interagindo em nossas redes e compartilhando nos seus grupos. Seja companheiro e companheira do Conecta. É verdade, a gente defende quem mais precisa. Mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. A gente defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando o nosso país é atacado, a gente defende a democracia. PT, defende o Brasil, defende você. O PT não só defende mais a participação feminina na política, como promove isso na prática. Somos o único partido que divide igualmente os cargos de direção entre mulheres e homens. O próprio partido é presidido por uma mulher. Isso também se reflete nas urnas. O PT tem a maior bancada feminina no Congresso, além de uma governadora e 2 senadoras. Porque somente com mais políticas para as mulheres, teremos mais mulheres na política. PT defende o Brasil, defende você. Olá, quinta-feira, estamos iniciando mais um TBT do PT e hoje eu estou recebendo o companheiro Valmiki Ribeiro. Desde já agradecer a sua disponibilidade em estar fazendo parte desse quadro tão importante e relembrar e contar um pouco da sua história de militância e principalmente dentro do Partido dos Trabalhadores. Olá, Ianca, a todos e todas que estão nos assistindo hoje e depois. Eu quero dizer da nossa alegria de estarmos aqui participando deste quadro, deste programa, para conversar sobre a nossa militância no âmbito do nosso partido e principalmente na busca de contribuir da organização social das comunidades para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e superar as desigualdades sociais principalmente. Já vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, contando realmente desde quando você iniciou essa sua militância, de onde você veio. Antes, quando o seu Almeida subiu aqui, já disse, é lá da minha terra. Então, eu gostaria que você falasse realmente desde quando iniciou essa sua militância, se foi dentro dos sindicatos, como que realmente lidou essa situação inteira. Bom, eu sou nascido em Baretama, que é uma cidade, município novo, a 130 quilômetros de Fortaleza, e vim para Fortaleza logo jovem. Fiz concurso para a Caixa na década de 70 e sou empregado aposentado da Caixa Econômica Federal. A minha militância social, costumo dizer que iniciou na era do que eu chamava de bem bom, que foi em 1985, na ocasião em que vivíamos o início da redemocratização política do nosso país. Então, foi uma luta no âmbito da Caixa Econômica Federal. Nós éramos banco, mas não éramos considerados bancários, e a nossa reivindicação era o direito à sindicalização, que nós conquistamos naquele ano de 1985, com a primeira greve nacional da Caixa Econômica Federal. Foi aí que eu inaugurei a minha militância da política social desde então. E aí o senhor foi dirigente dos sindicatos dos bancários. Gostaria que você contasse realmente essa sua experiência, quanto tempo durou essa sua dirigência e como foi a experiência para você? A militância sindical foi a principal durante todo esse período de 85 até hoje. E, como disse, nós conquistamos o direito à sindicalização em 1985 e logo em 88 nós participamos da primeira eleição dentro do Sindicato dos Bancários do Ceará.
Foi uma eleição muito disputada, muito importante. Na época, como disse, nós já vivíamos a época da redemocratização, mas tinha todo um debate social, não só dos salários dos trabalhadores em geral, que estavam super achatados. A questão do desemprego também era um problema muito grave, mas nós lutávamos também por um sistema financeiro que favorecesse a melhoria da qualidade de vida das pessoas, que o crédito fosse para favorecer o crescimento, logicamente das empresas, mas também das pessoas de um modo geral. E no sindicato bancário foi essa experiência extraordinária, que nós experimentamos naquele momento, em 88, a vitória no sindicato, militávamos também no âmbito das organizações da Caixa Econômica Federal, que tem, na época tinha associação e tem ainda hoje, uma federação, e neste período permanecemos nos sindicatos bancários, depois atuando conjuntamente Sindicato e Central Única dos Trabalhadores, que também participei como dirigente, até o ano de 2004. Portanto, se observa que já estávamos passando por Collor de Mello e o início de Fernando Henrique Cardoso, onde o chamado projeto neoliberal veio com toda a força no nosso país. Então, a nossa experiência principal na luta social tem origem nessa militância sindical. Você citou aí nas suas palavras a CUT, e você também foi um presidente da CUT, ali você citou que na década de 90. Então, como foi para você dirigir a Central Única dos Trabalhadores naquela época? A nossa experiência no Sindicato dos Bancários, naquela época, sobretudo, era de que a entidade sindical ela tem uma tarefa primeira, que é cuidar da corporação, no caso da classe trabalhadora, daquele sindicato, daquela categoria que representa, que no nosso caso era o setor financeiro e na época era basicamente o setor bancário, porque nós já tínhamos financeira na época, mas ainda era uma coisa um pouco distante da direção do sindicato. Hoje está diferente, mas também tínhamos a visão de que o sindicato é uma instituição coletiva. E nesse sentido, a gente lutava muito na bandeira da organização por local de trabalho. O sindicato não bastava ter uma direção comprometida, competente, mas precisava ter uma organização forte do local de trabalho. Então, a organização do local de trabalho era uma bandeira central. E a outra era ampliar com os outros segmentos do próprio sindicato, trabalhadores rurais, trabalhadores da indústria, do comércio. Isso era feito pela Central Única dos Trabalhadores. Então, no caso, eu e outros dirigentes da diretoria do sindicato fomos destacados para, em nome do sindicato, fazer essa participação e na Central Única dos Trabalhadores, que nós nos filiamos à Central Única dos Trabalhadores logo no ano seguinte, após a nossa eleição, em 88, portanto, em 89. Foi nesse sentido que a gente militou na Central Sindical CUT do Ceará e participamos da CUT Nacional também, no sentido de dar essa amplitude da luta da classe trabalhadora, campo, cidade, trabalhadores do comércio, serviço, da indústria, para que a gente pudesse construir mais força para enfrentar. Repito, eu classifiquei de bem bom quando via a redemocratização política. Mas logo em seguida, que foi no caso do 1990, Collor de Mello chega e lá começou-se a estabelecer-se o que eu chamo da ditadura econômica, da ditadura social. Voltou a perseguição aos trabalhadores, às demissões, principalmente no setor público, juros altos e tudo isso em desfavor da vida das pessoas trabalhadoras. E essa foi uma grande experiência nossa no âmbito da Central Única dos Trabalhadores, aqui no nosso estado e no plano nacional também. Nós estamos falando realmente do início da sua militância, né, dentro dos sindicatos. E aí, como foi, Valmir, que conheceu o Partido dos Trabalhadores, que você se filiou ali em 91? Por que você escolheu o PT para se filiar e apoiar a causa do partido durante sua trajetória política? Eu sou petista desde 85. Como disse, foi o momento em que eu iniciei a militância, que eu chamo de militância social. A filiação formal, se olhar lá nos registros, aqui no registro do partido, vai ter o ano de 91. Mas eu sou petista, junto com José Pimentel, junto com Patrício Williams, junto com Vicente Flávio, Nelson Martins, Branquinho, Zilana. Aí eu vou parar por aqui na Zilana, mas é muita... Cleide Bernal. Tem muita gente, que eu até perdão para quem eu não citei, considere citado,
que foi uma experiência muito importante. E estes que eu falei eram do PT, filiados, mas nós tínhamos também os companheiros do PCdoB e do PCB. Por exemplo, vou citar dois também, um de cada aqui, do PCB, o companheiro Erismar Silva, que hoje está no PT, e do PCdoB, o Souza Júnior, que continua no PCdoB, mas que nós militamos junto na construção dessa resistência, na época, a resistência, e das conquistas também da melhoria da classe trabalhadora. Portanto, foi o PT com quem eu mais tive identidade e continuo nessa firmeza da gente construir. E hoje, por exemplo, nós estamos participando, já pelo terceiro ano, da Jornada Nova Primavera, que é uma ação do partido para conversar e privilegiar a organização de base do nosso partido. Nós temos todas as instâncias nacional, no plano estadual, no plano dos municípios, setoriais, e temos os comitês populares de luta que estão hoje sendo discutidos e fortalecidos para unir força e continuar enfrentando essa política, digamos assim, de sugar as riquezas em favor, sobretudo, pessoal, do capital financeiro, que é o caso do valor dos impostos que pagamos. Quase metade dos impostos pagos no âmbito federal vai para pagamento dos juros da dívida. Você tem o exemplo, o ano passado, a cada R$100 de impostos pagos ao governo federal, R$ 46,78 foram para os juros da dívida. Isso é inaceitável e, ao mesmo tempo, dos R$100 que eu me referi, para a saúde, 3,78. Repito, a cada R$100, ano passado foi destinado à saúde R$ 3,78. Quando eu olho para a educação, é menor, é menos de R$3. E nós precisamos enfrentar, e eu vejo com muito orgulho o Lula jogando o jogo pesado contra essa política que hoje está sendo executada pelo Banco Central, que foi uma ação deliberada do grande capital, que foi feito com o Michel Temer e depois a nomeação do atual presidente pelo inominável, pelo inelegível. E nós precisamos resistir isso. As pessoas precisam saber que do dinheiro que pagamos de imposto, a maior parte, quase metade, pessoal, vai para juros da dívida em desfavor das políticas públicas de moradia, de agricultura, de políticas para mulheres, para a juventude, saúde, educação, etc. E é por isso que eu estou no PT, vice? Nós aprendemos muito nesse TBT, porque realmente nós estamos relembrando história, contando e trazendo para o cenário atual, né? Que realmente, enquanto isso está impactando em todos os brasileiros. E aí você citou muito bem a questão dos juros, que nós estamos sofrendo, nós estamos vendo atualmente esse cenário em que o governo federal ele está tentando ali, mesmo assim, está havendo essa resistência. E para isso a importância dos sindicatos, que os sindicatos continuam muito fortes em relação a esse quesito, porque todas as pessoas que nós trazemos aqui no nosso TBT, eu costumo falar isso, que o Partido dos Trabalhadores tem esse diferencial, que mesmo nós tendo um presidente do partido, um governador do partido, nós não deixamos de ir às ruas, nós não deixamos de reivindicar, e isso sim é um diferencial do Partido dos Trabalhadores, continuar lutando por seus ideais, principalmente pela conquista dos trabalhadores e das trabalhadoras. Perfeito. Assim, nesse período, hoje a minha militância ela é basicamente focada no Sistema Único de Saúde, no SUS. Experimentamos uma realidade da pandemia da Covid-19, um evento extraordinário no mundo, mas no Brasil teve contornos agravantes por conta do inominável, inelegível, que das mais de 600 mil pessoas que morreram no Brasil, estima-se que se o governo federal tivesse atuado de forma a considerar as orientações da Organização das Nações da Saúde, Mundial de Saúde, da ciência, que tivesse zelo com as pessoas,
algo em torno de 240 mil pessoas não teriam morrido. Portanto, foi um momento muito delicado. Mas, antes disso, essa política de saúde, nós temos que lembrar que o SUS foi criado formalmente em 90, por força de uma Constituição de 88, que criou o sistema na Constituição, e uma marca importante foi em 86, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde. As conferências, ela era a 8ª, já tinham acontecido 7. A primeira foi em 1937. Todas estas eram feitas, as deliberações, por um escritório de técnicos que organizava e aprovava e executava a política pública de saúde. Por uma conquista importante da comunidade, da sociedade naquela época, na década de 80, a reforma sanitarista do país, conseguiu-se organizar a participação pela primeira vez da sociedade em 86. E lá construiu-se uma série de propostas e um enredo que foi transformado em lei constitucional, que saúde é um direito e é um dever do Estado. Portanto, esse momento da luta do PT, ela está hoje, a mim, sensibilizando muito. Então, desde 2019, a gente já iniciou esse processo de participação nas épocas do programa do governo da Luiziane para a Prefeitura de Fortaleza, e, passadas as eleições que não fomos exitosos, a gente continuou e organizamos o setorial. No âmbito de Fortaleza, primeiro, que hoje em Fortaleza, o setorial está organizado sob a liderança da companheira Alexandrina Mota. E, em seguida, naquela ocasião, o coordenador do PT de Fortaleza era o companheiro Mário Mamed. Aí veio o momento da confirmação do PT estadual, do setorial de saúde do PT estadual. E nós estamos hoje com muita alegria vendo que passamos a pandemia, infelizmente com uma quantidade de morte muito grande, mas nós já temos hoje o programa Mais Médico voltando. Já na primeira chamada foram 394 médicos no Ceará. Em Fortaleza, 91. No Brasil, quase 6 mil. E o plano do governo Lula, com a ministra Nízia, é que até o final do ano nós tenhamos mais 10 mil médicos nas unidades básicas de saúde. É o Brasil sorridente voltando. E a farmácia popular, que é uma coisa muito importante. Às vezes até eu consigo a consulta, mas não consigo o remédio, quem serventia. Então, são ações concretas que vão favorecer. E mais, nós represamos, por conta da pandemia, pessoas que precisaram fazer uma cirurgia e ficaram sem fazer. Nós tínhamos pessoas que precisavam de uma consulta especializada, de um exame especializado, isso tudo está sendo cuidado. Aqui no Ceará, por exemplo, a meta do governador Elmano é que até o final deste ano esta fila esteja pelo menos administrada, porque não se trata de zerar a fila, porque as necessidades vão entrando novas. É administrá-la adequadamente e que o tempo de espera seja adequado à necessidade da pessoa se curar. E outra coisa, a transparência. Essa questão também é muito importante para evitar os fura-fila, que infelizmente isso acontece, nós temos toda a disposição disso. Isso nos anima, é por isso que eu entrei e permaneço no PT. Nós estamos falando já atualmente que você faz parte do setorial de saúde do PT aqui do Ceará, né, o PT estadual, e você citou relacionado à prefeitura de Fortaleza, da ex-prefeita Luiziane, a companheira Luiziane, e você foi secretário de administração da Prefeitura Municipal de Fortaleza no ano de 2009 a 2012, no primeiro mandato da prefeita Luiziane, no segundo mandato da prefeita Luiziane. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, porque a Luiziane trouxe isso para Fortaleza também, desse modo petista de governar, dessa transparência que você citou agora, relacionada ao governo humano em relação às cirurgias. Então, como foi essa experiência de ser secretário de administração da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no segundo mandato da prefeita Luiziane, que era muito bem vista por ter muito isso do modo petista de governar? Bom, eu, como disse, eu sou sindicalista de base. Eu não sou ex-sindicalista, sou sindicalista de base. Fiz muita ação sindical lá em Madalena, sua terra natal. E
Quando fui para o sindicato em 88, permaneci até 2004. Em 2005, eu fui para Brasília, Lula era governo, e trabalhei na Caixa Econômica Federal na área de planejamento estratégico. Quando foi em 2009, eu tive, por indicação, diálogo com o senador José Pimentel, de ser convidado pela nossa prefeita Luiziane Lins para ajudá-la na construção da política dentro da Secretaria de Administração. Como vocês sabem, a Secretaria de Administração é uma secretaria meio. Ela não oferece a política ao povo que quer saúde, quer educação, quer moradia, quer um transporte legal, decente, não. Mas ela ajuda que as pessoas que prestam serviços assim o façam, que são as pessoas, os funcionários da Prefeitura de Fortaleza. E a Luiziane disse que, como sempre foi o enredo dela, é cuidar das pessoas que mais precisam com forma adequada. E neste processo, nessa época, apesar de todas as dificuldades que se tinha do ponto de vista financeiro necessário, nós temos, durante toda a gestão da Luiziane, por exemplo, uma coisa que antes acontecia, pagamento dos salários rigorosamente em dia. Buscar acolher as pessoas com a maior carinho, atenção, empatia possível. E, sobretudo, organizar a expectativa do trabalhador da prefeitura, que é uma instituição chamada Plano de Cargos e Salários. E foram 14 planos de cargos e salários que a Luiziane, durante toda a sua gestão, implantou. A última carreira foi dos agentes comunitários de saúde, que, inclusive, a Luiziane os transformou em servidores públicos. E, nesta operação, do ponto de vista do plano de cargos e salários, além de melhoria salarial, que significou, em média, dobrar o poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras da prefeitura nestes 8 anos, estabelecia um processo de progressão, de promoção na vida funcional das pessoas. Portanto, isso é uma coisa que muito me agrada, porque era a principal tarefa, cuidar de pessoas que são, do ponto de vista da população, quem cuida da população. São servidores da prefeitura. E foi muito interessante essa experiência, muitos desafios, tivemos muitas greves também, não preciso deixar claro isso, foram desafios nesse aspecto, mas o resultado que eu quero aqui dizer para você que está nos assistindo foi o cuidado atencioso e buscando valorizar as pessoas que trabalhavam na prefeitura naquela época. E essa experiência durou de 2009 a 2012, e você citou o companheiro Pimentel desde o início do nosso quadro aqui, desde o início do TBT. E em 2013, ele, como senador, você foi assessor dele durante, ali no primeiro mandato da presidenta Dilma, né? Que você pôde ser assessor do companheiro Pimentel. Então, realmente, como foi essa experiência, ser assessor de um senador pelo Partido dos Trabalhadores, no primeiro mandato da primeira presidenta mulher? Então, como foi para você essa experiência? Bom, eu comecei minha vida trabalhando lá no pé da Serra Azul, na agricultura. E trabalhei na indústria da confecção, trabalhei no comércio de Fortaleza, fui motorista de táxi, mas observe que de 78, quando eu entrei na Caixa, é o serviço público. E essa experiência com Pimentel, nossa experiência, ele era bancário do Banco do Brasil e foi diretor logo na primeira gestão lá no sindicato comigo. Tivemos esse privilégio. Pimentel tinha passado, logo que eu saí da prefeitura, que nós perdemos a eleição, como vocês sabem, ele me convidou para cuidar, para ajudá-lo no trabalho, que aí já era um trabalho no plano do Ceará inteiro, certo? E quando parlamentar, ele assumiu a liderança do governo no Congresso Nacional, que tinha toda uma busca de defender as propostas do governo e, logicamente, existiam as chamadas pautas bombas que ele lutava para que elas não prosperassem. Mas o que muito me animava era o relacionamento que o Pimentel tinha com as comunidades. Ele passava o tempo, ele não teve uma única falta durante todo o período legislativo dele, mas toda quinta-feira ele retornava para cá e tinha uma agenda pelo interior do nosso estado.
de sábado, de sexta, sábado, domingo, e às vezes ele já voltava na segunda, porque tinha que preparar a terça-feira, que é quando começava a pauta lá no Congresso, tinha que reunir. Mas esse período de permanência no Pimentel, a principal coisa que me agradava era esse relacionamento com as comunidades. Eu quero aqui destacar uma coisa principal do nosso partido. Fundamental hoje é restabelecer, eu acho que é um termo próprio, fortalecer, vou mudar, de restabelecer para fortalecer o relacionamento com as organizações sociais de base. E aí eu destaco o sindicato. O sindicato, a meu ver, é uma instituição hoje de base que precisa, aí eu vou dizer, retomar o seu protagonismo do mundo social, porque é uma estrutura mais organizada do que, por exemplo, as associações comunitárias, que também são importantes, dos que os conselhos sociais, como é o Conselho da Saúde, que hoje eu estou aqui no Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza também, que, se for o caso, eu quero ter até um convite para fazer. Mas essa relação do partido com a base, e aí, no caso da sua pergunta com o Pimentel, era esse com as instituições, porque, afinal de contas, ele era o senador dos cearenses. Então, ele tinha relações com os sindicatos, na agenda dele, quando ele ia para o interior, ele tinha agenda com os governantes locais, com a Câmara Municipal, com o prefeito, com as igrejas, mas ele tinha sempre o cuidado de incluir na agenda as organizações sociais locais, sobretudo os sindicatos, com quem a gente tinha uma estreita relação, isso desde a década de 80, tá certo? Na década de 80, a gente tem uma luta importante na Federação da Agricultura, a FETRAES. Na época não existia a FETANCE ainda, nem os sindicatos existiam, dos servidores públicos, foi outro espaço muito importante. Então, a principal característica, além da capacidade de fazer as coisas, como é o caso da revolução na Previdência, durante 2 anos, ele aproximou a Previdência das pessoas, foram 724 novas unidades do INSS nos municípios pequenos, e reduziu o tempo de espera em 30 minutos para conceder um benefício. Essa capacidade de fazer, ele tinha, sobretudo, essa capacidade de ouvir e falar com as pessoas que ele estabelecia enquanto senador a representação. Essa é uma característica fundamental, entendeu? Então, é isso que eu tenho. Foi uma experiência muito legal. Então, visualizar esse cenário ali em 2013 e estar vivenciando o presidente Lula novamente ali, retomando com todas as políticas públicas, todas as políticas voltadas, principalmente para os que mais necessitam. Como você visualiza esse cenário atual do Partido dos Trabalhadores no país? É lógico que nós temos que admitir que é muito desafiador. O Lula ganhou a eleição por uma maioria modesta. A quantidade de votos no segundo turno, comparado com o inelegível, foi menor do que no primeiro. Ele teve 6 mil votos, em torno de milhões, aliás, no primeiro turno, e teve 2 no segundo. O que significa que nós temos que ter muita atenção para a onda, eu não sei se o termo onda cabe, mas para a cultura do negacionismo, do ódio, que, infelizmente, está incorporada em pessoas que, inclusive, são vítimas desse próprio ódio, da violência, da arma ao invés do livro. E isso é uma realidade. O resultado é que, nas eleições do ano passado, Lula ganha com uma proposta diferente enormemente do adversário. Mas no Congresso, no Parlamento, na Câmara e no Senado, a correlação de força é desfavorável. Portanto, o que eu quero aqui dizer, isso quero falar com toda humildade, serenidade, de que eu não tenho dúvida que direções partidárias, parlamentares, assessores, membros do executivo, dos 3 níveis de execução, municipal, estadual e federal, todos os níveis, precisam cuidar mais das pessoas e estimular ao seu protagonismo. O termo que a esperança venceu o medo, ela tem que estar encarnada, assim como está a minha blusa aqui, nas pessoas, no seu dia a dia, na crença de que nós vamos vencer o ódio, vamos vencer o medo, que a esperança prevalecerá e que a melhoria, que a superação da desigualdade aconteça. Nós temos que ter mais sensibilidade com o que está na rua hoje
sem ter moradia, sem ter alimentação, o povo de rua. Nós temos que ter mais cuidado com as mulheres que são assassinadas, nós temos mais cuidado com o povo LGBT, nós temos que ter mais cuidado com as pessoas que estão nas filas de espera por cirurgia. E eu quero aproveitar aqui para dizer que Fortaleza está numa situação da saúde crítica. Crítica até demais. Só que, enquanto isso, nós estamos convidando para dia 21, que é a segunda-feira, na próxima semana, lá no posto o posto João Pessoa, que fica na Rua Rubi, sem número, na Grande Lisboa, para fazer a 4ª edição da Caravana em Defesa da Saúde em Fortaleza. Estou convidando a vocês. E a nossa ideia é ir ampliando esse diálogo para aproveitar as oportunidades que é a campanha nacional, a campanha estadual de redução das filas de espera no âmbito do SUS. O SUS é uma instituição importantíssima na vida de muita gente, mas nós temos que acreditar e lutar para que ele seja efetivamente adotado, implantado, enraizado na nossa unidade de saúde local. Se precisar de ir para o secundário, para um hospital mais complexo, vá. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa esperança, e é por isso que nós estamos aqui contribuindo com essa jornada. Antes de você reforçar o convite, todos os TBTs, nós encerramos realmente com um convite do nosso convidado, para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, a vir a se filiar ao Partido dos Trabalhadores, porque nós temos que resgatar, principalmente essa juventude, a conhecer mais do partido, a conhecer as lideranças do partido. E nós estamos em vésperas de um ano político, um ano de eleição. Então, eu gostaria, companheiro Valmik, que você, com toda essa sua larga experiência dentro do Partido dos Trabalhadores, fizesse esse convite para a juventude e para os mais antigos a realmente fortalecer, como você falou desde o início, o PT. Bom, eu já passei do limite da garantia do ponto de vista da idade, certo? Mas do ponto de vista da política, eu busco sempre me animar, porque eu não consigo fazer algo que eu não acredite. E, portanto, eu estou no PT, porque nele é o que eu mais acredito. Portanto, pessoal, quero convidar você que está nos assistindo para conhecer. Venha participar das atividades de luta do partido. E essa é uma oportunidade de você conhecer se essa proposta que nós temos, enquanto organização partidária, adequa-se à sua necessidade local de vida. Portanto, essa é nosso apelo. Vamos conhecer o Partido dos Trabalhadores e vamos a ele nos filiar, fortalecendo as suas organizações em todos os níveis. E próximo ano, em outubro do próximo ano, vamos ter eleições municipais. E é, logicamente, uma oportunidade de fortalecer o território do seu município, mas, sobretudo, eleger pessoas comprometidas com o governo Lula, com um projeto de reconstrução do nosso país, de forma unido com quem tem esse entendimento. Esse é o nosso apelo, o nosso convite. Estamos juntos. Companheiro Valmik, agradecer novamente a sua disponibilidade em fazer parte do nosso TBT do PT e encerrar o nosso programa de hoje com você reforçando o convite. Inclusive, se tiver um banner, iremos colocar aqui o banner para todo mundo fazer parte realmente desse momento e fortalecer a saúde aqui no nosso município. Muito bem. Então, será no próximo dia 21, às 7 da manhã. A gente vai conversar com quem está lá no posto e colocar essas ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito do governo municipal, estadual e federal, para atender aquele posto. Mas a ideia é que a gente discutir a saúde em Fortaleza. Posto de saúde João Pessoa, Rua Rubi, sem número, na Grande Lisboa, aqui em Fortaleza. Então, nós estamos convidando a todos e todas para esse momento a gente chama de 4ª caravana, porque ela vai andando. Já passou pelo Anastácio Magalhães, já passou pelo o hospital lá do Conjunto José Walter, esteve no Nossa Senhora da Conceição. Nesses dois, queremos que sejam restabelecidas a urgência e emergência, e agora lá na Grande Lisboa, e vamos continuar caminhando em defesa da saúde. Muito obrigado e boas conquistas nessa nossa jornada. Então é isso, com esse convite estamos encerrando mais um TBT do PT e nós voltamos na próxima semana com mais uma figura representativa dentro do nosso partido. Faça o L. Faz o L.